Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Aos Hebreus, capítulo 11, verso 6. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal no YouTube para mais lições da palavra do Senhor. Continuamos aprendendo sobre a ressurreição. O apóstolo começou usando aquela palavra que pode parecer rústica. Ele começou chamando aqueles que têm dúvidas sobre a ressurreição, aqueles que têm a mente cheia de perguntas sobre a ressurreição. E quem não tem? É claro que aqueles que têm o Espírito de Deus, conforme ele declara ali na carta aos Romanos, capítulo 8 e verso 11, ele declara: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus habita em vós, o mesmo Espírito daquele que ressuscitou a Cristo Jesus vivificará também os vossos corpos mortais. Então, aqueles que são realmente seguidores do Senhor Jesus Cristo creem também na ressurreição. Mas isso não quer dizer que nós não tenhamos aquelas perguntas curiosas com respeito à ressurreição. A gente já aprendeu ontem que não precisamos ter dúvidas sobre o tipo de corpo que vamos ter, que os ressuscitados irão receber. Com certeza receberemos novos corpos. Mas vêm aquelas indagações, pois as pessoas morrem ou as pessoas morreram. Tantos tipos de mortes. Algumas nem foram sepultadas. Algumas ficaram no fundo dos mares ou dos rios. Outras foram queimadas, sepultadas irreconhecíveis. Tem aquelas assassinadas que foram até jogadas às feras. Tem aqueles que escolheram em vida, que não queriam ser sepultados, mas queimados ou cremados, viraram pó. E aí vem a pergunta da qual o apóstolo registrou que já no tempo dele existiam estas perguntas: que qualidade de corpos terão os ressuscitados? Como será a ressurreição? Então, quando ele fala insensatos, dizendo aos seus ouvintes, dizendo aos leitores da carta, quando ele diz insensatos, que na nossa língua quer dizer bobo, ele não estava querendo desmerecer as pessoas, mas ele estava como que a dizer: olha, são coisas tão simples que vocês estão
complicando. Por isso ele usou esse tratamento, insensatos. Aí ele diz logo em seguida, ele faz a analogia entre o sepultado, aquele que vai ressuscitar, e a semente. Ele diz, olha, a semente que vocês plantam, ou dizendo no singular, a semente que você planta, ela não nasce sem antes morrer. A gente já fez algumas comparações ontem. Na agricultura, quando estávamos lá, ou aqueles que ainda estão lá, e de um modo generalizado, todos sabem disso, que a gente leva, digamos, aquele grão de milho e planta lá na terra. Ele é também, digamos assim, sepultado. E passam os dias da germinação. Ele germina e nasce. Mas, interessante a analogia perfeita que o apóstolo fez. Ele não nasce, nós vamos lá no nosso plantio, nasceu o grão de milho que eu plantei. Mas, surpreendentemente, a gente não vê aquele grão de milho. Aquele grão de milho morreu, mas recebeu um novo corpo. Note a clareza da lição que ele está nos dando sobre a ressurreição. Quando ele falou insensatos, ele está como que a dizer, é tão simples, vocês já deveriam saber. Olhe para a semente, para o grão, vocês semeiam aquele grão, semeia porque ele morreu, semeia ele um grão, mas não nasce aquele grão, ele recebe um corpo. Nos primeiros dias, vamos lá, aquelas folhinhas tenras, minúsculas, mas os dias passam. Imaginemos agora o pé de milho já crescido, dando o seu pendão e a consequente espiga. Que diferença entre aquele grão e aquele corpo, aquele pé de milho tão bonito. O apóstolo está dizendo, na ressurreição será assim. Vocês vão receber um novo corpo. Então, concluindo, não importa o que foi feito com o corpo, não importa como o indivíduo morreu, ele vai ressuscitar de qualquer maneira. O corpo será ressuscitado. Esquece aquele corpo que mais tarde o apóstolo vai chamar corpo de corrupção, mas imagine um corpo diferente, principalmente em se falando aos santos, aos remidos, aos participantes da primeira ressurreição. Lembre-se que o pé de milho tem a aparência diferente do grão.
ele maior, mais bonito. Então, quando os mortos em Cristo ressuscitarem, eles virão com outro corpo. Este que foi sepultado acabou. Virá o corpo espiritual, que ao decorrer do texto a gente vai ver que o apóstolo diz: assim como tem corpos terrestres, tem corpos celestes, assim como há corpo natural, existe também corpo espiritual. Então, vamos esquecer este corpo sujeito a dores, a reumatismo, a câncer, a fraturas, a demência. Nada disso. É um corpo, é o corpo espiritual, numa forma, numa aparência de glória diferente. Aguardemos, pois. Eu digo, aguardemos, tanto pensando na ressurreição, como nos próximos vídeos, que mais segredos, mais mistérios serão revelados. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.